Vamos para 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos terminar a nossa... Terminar não, né? Vamos começar a nossa mensagem de hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 10, diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te a ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Digam graças a Deus. Aqui nesse texto, nesses 3 versículos, 4 versículos, melhor dizendo, que acabamos de ler, do 10 ao 14, está a nossa mensagem desta manhã, desse dia de hoje. Sobre o que nós vamos falar. Não é por acaso, só repetindo aqui, que Naamã foi dado a ele o tratamento de 7 mergulhos. Isso não foi uma sugestão, foi uma necessidade. Cada um desses mergulhos, como nós estamos vendo, era algo do qual Naamã estava sendo tratado. Porque a orientação do profeta para ele ser curado e para ele voltar a ser o que ele era antes, eram os 7 mergulhos. Ele deveria dar cada um deles. E ele não ficou bom enquanto ele não se livrou das 7 coisas que o prejudicavam. Nós falamos aqui no domingo passado sobre esse versículo de número 10, quando o profeta diz: você ficará curado e serás purificado. Eu dei o exemplo sobre aquelas pessoas que um dia tiveram um relacionamento, o casamento, viviam bem, estavam bem, mas houve um atrito, houve uma dificuldade no relacionamento, e aí o que acabou acontecendo? A pessoa venceu, permaneceu o casamento, mas ele nunca mais foi o mesmo. O casamento nunca mais teve as mesmas coisas de outrora, mas as pessoas permaneceram casadas. Então significa que o casamento prosseguiu, mas a vida já não era mais a mesma. A mesma coisa sobre uma doença. A pessoa até se trata, melhora, mas ela fica com um sintoma que permanece em decorrência da doença, muitas vezes para o resto da vida. A pessoa nunca mais volta a ser o que ela era antes, a não ser por um meio, que ela se livre daquilo que alimenta aquele problema na vida dela. Era o caso de Naamã.
O problema de Naamã não era só ficar livre da lepra, mas daquilo que alimentava a lepra na sua vida. Como tudo que eu e você passamos é o que nós alimentamos na nossa vida. Por isso, no dia de hoje, e a Bíblia nos mostra isso com muita clareza, como nós podemos, e é um mal que traz algo sobre nós, que nos prejudicam, como nós já falamos aqui dos outros, nesse de hoje também, embora muitas pessoas não achem. Ontem eu estava em casa, depois da reunião de ontem aqui à noite, cheguei em casa, eu fui ler sobre algumas coisas científicas, sobre o que eu vou te falar hoje aqui. Eu fui ler sobre psiquiatras, psicólogos, e eu achei uma coisa que nem eu sabia, que esse problema, o qual Naamã possuía, e que a Bíblia, eu sei dos versículos bíblicos, eu sei que aquilo que está na Bíblia não está por acaso. Há um propósito e há uma direção, por quê? Porque Deus, Ele é e Ele se apresentou desde os tempos de Moisés, Ele se apresentou para o povo de Israel como um grande médico. Eu sou o Senhor que te sara. Então, se nós observarmos à luz das Escrituras Sagradas, e você vai ver que as pessoas que foram compreendendo e foram entendendo e foram falando, como por exemplo o salmista diz no Salmo 107, no versículo de número 20, ele diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da sua destruição. Então, na palavra de Deus, existe a cura e o livramento daquilo que vem para nos destruir. Só que nós achamos que a palavra de Deus hoje não cura mais. Tem muita gente que acha isso. Tem muita gente que pensa assim. E acham que quando tem um problema, ele passa a tratá-lo apenas de uma forma científica. E pode até tratar. Mas quanto tempo vai durar esse tratamento? Nós escutamos aqui aquela irmã, por exemplo, que falou do marido por 2 vezes. Ela buscou a Deus. E não foi só simplesmente as orações. Algo que Deus falou, algo que Deus deu, é que trouxe nela uma confiança de que dessas 2 situações o seu marido escaparia. E escapou. Porque Deus honra e Deus trabalha, e a sua palavra, ele diz para Jeremias, quando ele pega o profeta, pergunta para ele o que ele estava vendo, e o profeta disse claramente: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor Deus diz para ele: vistes bem, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, se nós buscarmos na palavra de Deus as orientações para a prática, no nosso dia a dia, no nosso viver, nós vamos encontrar aquilo que vai nos sarar, aquilo que vai nos curar e aquilo que vai deixar a gente livre desses problemas que no cotidiano nos atrasa e nos faz sofrer. O que nós precisamos é justamente fazer isso. Você vê que aqui, quando Naamã chegou lá em Israel, ele criou um atrito, ele criou uma confusão. Por quê? Porque ele foi procurar o rei ao invés do profeta. Isso já mostra que Naamã tinha um problema, porque quando ele foi até o rei de Israel, ele foi procurar... quando ele foi até o rei da Síria, ele foi pedir o seu aval para que ele fosse a Israel, porque ele havia ouvido da escrava judia que morava na sua casa, com a sua esposa, que em Israel havia um profeta. Não está falando de rei, está falando de profeta. Então Naamã deveria sair da Síria e procurar aonde Israel? Um profeta. Mas ao invés de ir no profeta, Naamã foi ao rei. Isso já mostra que ele tinha um problema.
E ao chegar até o profeta envia um mensageiro e manda ele ir e mergulhar 7 vezes no Jordão. E a Bíblia Sagrada diz que Naamã ficou indignado. E ele disse: eu pensei. Por que ele ficou indignado? Os seus pensamentos. É aquela coisa de achar que Deus vai fazer o milagre, mas de acordo com a minha maneira, do meu jeito, da forma que eu quero, do jeito que eu necessito. E eu não preciso mudar nada. Eu não preciso tomar nenhuma atitude diferente das demais. E o que nós precisamos entender, irmãos, e nunca esqueça isso: as mesmas atitudes serão os mesmos resultados. Se você é aquela pessoa que diz: eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu entendo assim e eu vou viver assim, então você pode entender que daqui a 10 anos você está igual você está hoje. Daqui a 20 anos você será a mesma pessoa que hoje você está. Por quê? Porque você não muda. Você anda de acordo com o que você pensa. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas elas continuam dentro da igreja com os seus pensamentos, com a sua maneira de entender e de ver as coisas. E é por isso que quando eu fui para o lado científico, eu fiquei alarmado. Depois você pode até pegar, por exemplo, existe um livro de um psiquiatra, inclusive ele é até cristão, chamado Augusto Cury. O nome do livro é Ansiedade. Eu recomendo que você leia, eu li quase todo ele nesta madrugada. De tanto que eu achei interessante a matéria. E ele não fala à luz cristã, ele fala à luz da ciência. Que hoje, por exemplo, 20% da população mundial, que me parece que é 1,4 bilhão milhões de pessoas, sofre com depressão. Agora você sabe o que gera ela? É esse assunto aqui que nós vamos falar, que 80% pior, né, que vai passar a pessoa deprimida, o que ela vai passar a sofrer? Ele chama de síndrome de pensamento avançado, né? O que ocorre? O que acontece com a pessoa que tem esse tipo de pensamento, esse tipo de situações? A pessoa sente dores de cabeça, dores musculares, acorda cansado, terminou de levantar, dormiu à noite, mas é como se não tivesse dormido nada. Qualquer pessoa que contradizer, ainda que a pessoa esteja certa, você vai se irritar. Você não vai querer ser contrariado por ninguém, porque você tem a sua opinião própria, e quando a sua opinião própria é contrariada, você se irritará. E uma outra coisa que a pessoa passa a ter, eu falei síndrome do pensamento avançado, é da ansiedade, né? É a síndrome do pensamento da ansiedade. O ansioso. A dificuldade de memória, que hoje muitas pessoas têm a dificuldade de memória, e o transtorno do sono. Que inclusive, muita gente para dormir, nem através de tranquilizantes, eles conseguem descansar. De onde que isso vem? Vem daqui, do problema que Naamã tinha. E a Bíblia diz que os seus servos é que chegaram para ele e disseram, mas chamaram ele até de pai, de uma forma assim carinhosa, porque eles conheciam ele e sabiam que ele não podia ser contrariado, porque quando ele era contrariado, tem pessoas que, embora elas sejam cristãs, às vezes você tem que procurar palavras para poder dizer a elas. Você não pode contrariar elas. Você não pode falar, são pessoas extremamente ansiosas. A ansiedade, são pessoas que vivem preocupadas, pessoas que vivem, né, tem gente que fica assim, querendo saber a sua opinião. Pastor, o senhor gostou? Às vezes, até com os meus pastores, por exemplo, eu falo com eles: irmão, você não tem que se preocupar em me agradar.
Eu gostar ou não gostar, não vai valer em nada a minha opinião. Quem tem que gostar e quem tem que se agradar do que você está fazendo é Deus. É Deus que tem que aprovar o que nós fazemos. Às vezes tem pessoas que elas ficam vivendo mais pela opinião das outras pessoas. E isso vai te destruir, isso vai acabar com você, isso vai gerar e vai trazer problemas na sua vida. Primeiro, vamos lá, Filipenses capítulo de número 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso o quê? Porque se você deixar os seus pensamentos a vagar, ele te leva para o fundo do poço, ele te leva para a lama. E é por isso que hoje muitos desses sintomas acima aqui mencionados, que muita gente sofre, que muita gente tem, e tantos outros transtornos, não é pura e simplesmente por causa da correria, da agitação que o mundo vive e que a gente é obrigado a correr juntamente com ele. Não, é porque não temos o controle, não temos o domínio, não controlamos o que nós pensamos. E isso invade os nossos pensamentos contrários, invade os nossos pensamentos, e nós passamos a viver com a nossa mente totalmente perturbada e inquieta. Como era o coitado da mãe, passamos a ter a deficiência na memória, não lembrar mais das coisas. Estamos com a mente tão entupida, tão cheia de tantos problemas e de tantas situações, de tanta coisa, tanto lixo armazenado na nossa mente, que nós não temos como lembrar daquilo que é bom, ou daquilo que é necessário. E nós achamos assim, é porque eu estou ficando velho. O outro pensa assim, não, é porque eu estou sofrendo muito. E o outro pensa assim, é porque alguém deve ter feito algum trabalho de feitiçaria. E às vezes o feiticeiro é você mesmo. Por quê? Porque você não limpa a sua mente daquilo que não presta. Você vê, por exemplo, nós temos que tomar banho todos os dias, não é, irmão? Se não tomar banho, vai feder. E você tem que se limpar. Você faz a sua higiene bucal, por exemplo, sempre após as refeições, é necessário fazer. A gente faz. Agora, por que não limpa a mente? Tem gente com pensamento desde criança. Pastor, porque minha vida é muito sofrida. Claro, você só lembra de desgraça. Você só lembra do que não presta. Você só lembra das contas para pagar. Você só lembra dos carnês que venceram, que estão vencidos. O que é que você acha que isso vai lhe gerar? Se você é uma pessoa responsável, que não quer ficar dando calote e nem passando ninguém para trás. O que é que você acha? Como é que você vai se sentir quando você se lembra dessas coisas? Você vai começar a ficar como Naamã. Você vai começar a ficar indignado. Você vai começar a ficar revoltado. Você vai começar a pensar que Deus não é tão bom quanto parece ser, e como ele diz que ele é, e como de fato ele é. Eu já tenho tanta coisa na minha cabeça, e eu vou ter que fazer mais. Isso é mais ou menos assim. Naamã, ele queria algo nesse sentido. Bom, eu já estou leproso. Eu já estou doente, eu já estou com problema, eu já saí de longe, eu vim de lá da Síria. Será que esse profeta não se toca? E se era uma questão de água, a água de lá é melhor do que essa, então apenas me mandasse um recado para que eu pudesse me lavar e eu ficaria bom. Mas o problema de Naamã, filho, não era lavar
a sua carne leprosa, era limpar sua mente desgraçada, suja, impura, aonde havia se ajuntado os piores tipos de pensamentos e as desgraças que sempre aconteceu na humanidade, estava dentro da cabeça de Naamã. Como a mesma coisa. Se a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, então a ansiedade, ela vai trazer esses pensamentos negativos, maus, perversos, profanos, malignos, que Satanás até sugere, põe dentro da minha mente, põe dentro da sua mente, o que isso vai gerar em nós? Exatamente o que nós pensamos. Por isso, em Marcos, capítulo de número 7, Jesus disse assim: e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Versículo 21. Porque do interior do coração dos homens sai o quê, irmãos? Por quê? Porque aí Jesus começa a enumerar. Olha, o problema, ao invés, como muitos pensam, que ele vem de fora, ele começa dentro. E começa onde? Dentro da nossa cachola. Dentro da nossa cabeça. Começa aqui nos nossos pensamentos. E ele diz o seguinte: os adultérios, onde é que eles começam, irmão? Começa quando o homem olha para uma mulher bonita, a mulher olhou para um homem que a satisfazeu e agradou a ela? Não. É quando você começa a alimentar esse desejo dentro do seu pensamento. Quando você começa a olhar para o jardim do vizinho e pensar que o seu jardim já não dá mais flor. E o seu jardim está seco. E o jardim do vizinho é mais bonito. O jardim do vizinho, que é um jardim, eu estou falando no sentido comparativo, tá? Aí você começa a pensar. E aí começam a vir as sugestões. Já pensou se o seu marido fosse assim? Já pensou se essa fosse a sua mulher? Já pensou? Mas você pode ter ela, você pode ficar com ele. Afinal de contas, você tem direito a ser feliz. Quem te diz? Esse negócio de Bíblia. Ah, deixa de ser ultrapassado, deixa de ser ultrapassada. Você tem que viver a vida. E é assim que os nossos pensamentos vão nos guiando. E pessoas casadas, felizes, pessoas que vivem bem, mas quando começam a alimentar os seus pensamentos com o adultério, pode ter certeza que se esse pensamento não for tirado, a pessoa cometerá ele, mais cedo ou mais tarde. Davi, embora ele era um homem segundo o coração de Deus, quando Davi alimentou nos seus pensamentos o desejo de possuir Batseba, embora ele ficou sabendo ela ser casada e ter marido, Davi adulterou com ela. Por quê? Porque ele deixou seus pensamentos fluírem. Ele não controlou os seus pensamentos. Nós não podemos, sem o nome de Jesus, dominar os demônios. Nós não conseguimos dominá-los e subjugá-los sem o nome de Jesus. Mas nós precisamos entender que os nossos pensamentos ainda não são os demônios. E nós não controlamos eles. Porque achamos assim, não, eu nunca vou fazer uma coisa dessa. Isso nunca passou pela minha cabeça. Geralmente, às vezes, as pessoas dizem assim, eu tinha um pastor amigo meu. Uma vez ele viu uma pessoa me distratando, uma pessoa me ofendendo, e ele disse assim, irmão,
eu não aguento uma coisa dessa. Se a pessoa fizer isso comigo, eu quebro a cara dela. Eu olhei para ele e disse, pastor, o que é isso? Tu está ficando doido? Ele falou, não, irmão, eu não aguento um negócio desse não. Se a pessoa fizer dessa maneira igual fez contigo, aí eu não vou aguentar não, eu vou quebrar a cara dele. Dito e feito, o dia que a pessoa fez, irmão, ele quebrou a pessoa. Em compensação, a gente teve que tirar ele da cadeia. E a vergonha depois. Ah, mas... Aí a pessoa diz assim, não, isso nunca passou pela minha cabeça. Tudo aquilo que nós fazemos, um dia nós pensamos em fazer. Tudo. Tudo aquilo que um dia a pessoa veio a fazer, isso nasceu primeiro no seu pensamento. Ah, eu não queria. Mas você se deixou levar. Pode até ser que você não queria, mas você se deixou levar pelo seu pensamento. Porque é assim. Você começa a olhar para uma situação e você começa a pensar naquela situação e aquela situação passa a fazer parte do seu dia a dia. Quando você levanta, você já pensa. Quando você caminha, você pensa. Quando você come, você pensa. Quando você trabalha, você pensa. Quando você dorme, você não dorme, você pensa. Porque até no sonho, você sonha com aquilo. Por quê? Porque você vive pensando. Embora você, não, eu não quero, eu não aceito, eu determino, eu expulso, eu ordeno. Só tem um meio. Você tem que se livrar disso. Por isso que Paulo diz, não andeis. Não alimenta, não deixa, não fique preocupado, não deixe os seus pensamentos serem invadidos. Por quê? Porque Satanás pode invadir os seus pensamentos, colocar coisas e criar você e prender você. Através do que você sente, do que você pensa. Naamã estava preso, não era a lepra. Era os seus próprios pensamentos. Vou só te mostrar, Gênesis capítulo 6, o que os pensamentos fizeram com a humanidade nos tempos de Noé e por que Deus decidiu destruir a humanidade naquele tempo, trazendo o dilúvio. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Aonde é que começou a destruição da humanidade nos tempos de Noé? A ponto de Deus dizer assim, não tem mais jeito. Se você ler o restante aí do texto, ó, ele vai te dizer aí, ó, ele viu o Senhor que a maldade. O versículo 6. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, com o coração pesado, mas o que Deus teve que dizer e fazer? Porque o que Deus diz, Deus faz. Porque é o que ele pensa. O que ele pensa, ele faz. E destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Na face da terra, era o único camarada que pensava o que prestava. Na mente dos outros seres humanos que havia, só havia destruição, maldade. Os camaradas não pensavam em nada que prestava. Nada. Nada, 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 nada. E o que nós pensamos é o que nós faremos. Mude os seus pensamentos, você mudará a sua vida. Se você não mudar a sua maneira de pensar, a sua vida nunca muda. Sabe por quê? Isaías 55. Vamos lá. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno, o que, irmãos? Os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O que Naamã pensou? Que Abana e Farpar
eram águas melhores do que todas as que haviam em Israel. E o que ele pensou, e ele foi contrariado nisso, isso trouxe nele o quê? Irritação. Se quando você é contrariado, você se irrita e se rebela para não fazer, porque inicialmente quando nós somos contrariados, vem a revolta. Mas se você persiste na revolta e na indignação, e você não retrocede, você tem um problema seríssimo. Sabe qual é o seu problema? Você mesmo. Seu problema não é o diabo. Converter não é aceitar Jesus. Converter é mudar a maneira de ser. E isso começa no pensamento. Lembra do testemunho da irmã, que a irmã dela dizia: eu nunca vou ser crente, eu não quero ser crente? Era o que ela pensava, porque ser crente era um atraso. Os pensamentos dela eram malignos, e ela era alimentada por esses pensamentos, e os pensamentos malignos nos levam a rejeitar Cristo. Agora, quando esses pensamentos são transformados e são mudados, a pessoa se entrega, a pessoa muda. E aquilo que ela odiava, ela passa a aceitar. O que é que mudou nela? Não foi só as vestes, porque tem gente que coloca vestes de crente, mas o pensamento é do capeta. O pensamento é do diabo, porque a pessoa não muda a maneira dela pensar. Eu não gosto, pastor, quando eu venho na igreja, aí pastor fica pregando esse sermão, pregando essas coisas. Eu quero ser eu. Ninguém manda em mim. Eu gosto de fazer o que eu quero, eu não gosto desse negócio de pressão, eu não gosto desse negócio de exigência, eu não gosto desse negócio da pessoa querer me bitolar, querer me dirigir, querer me controlar. Eu quero ser dessa maneira, e quando eu sentir, pode sentir o fogo do inferno, filho. Pode sentir igual Naamã, vai sentir a lepra, vai sentir a dor posteriormente. Vai sentir a destruição, vai sentir a maldição na vida. E isso é muito perigoso, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ele não pensa como a gente. O que Naamã pensava estava deixando ele leproso. E o que Deus pensava é o que iria sarar Naamã, é o que iria livrá-lo. Mas o que Deus pensava, Naamã não queria. Mas Deus não podia curar Naamã do jeito que ele estava. Da mesma forma, você quer mudar? Você vê aqui que a Bíblia está chamando a gente para converter, né? O que Deus está falando aqui que precisa converter? Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus. Somos, no meu caso, igual eu, pastor. Mas penso que nem uma mula. Não mudo. Por que Deus não transforma? Você vê que o servo de Naamã chega para eles, os camaradas que eram os liderados dele eram mais sensíveis. Pensavam mais do que ele. E chegam para ele e dizem: meu pai... Vamos falar com ele de uma forma, né? Meu pai, poxa, o profeta só pediu para o senhor. Se ele fizesse um desafio, que nós conhecemos o senhor é um homem que topa qualquer coisa. Se ele fizesse um desafio, o senhor não toparia? Toparia sim. Comigo é assim. Fosse uma... mas meu senhor, ele te pediu uma coisa tão fácil, só mergulhar 7 vezes o senhor vai ficar purificado, o senhor vai perder essa oportunidade. Não custa nada eu tentar, né? Pois é, e foi lá e fez, e quando ele faz, o que acontece? Ele é curado, ele é restaurado, porque o problema que matava Naamã eram os seus pensamentos, como os pensamentos dos que morreram na época de Noé.
como os pensamentos dos que morreram na época de Israel, e o profeta Isaías chega aqui dizendo: muda. Muda seus pensamentos, muda, tira esses pensamentos malignos da sua cabeça. Isso aqui não é demônio não, filho, porque às vezes a pessoa, pastor, que o diabo, porque o diabo põe a mão na minha cabeça, pro diabo, aí você põe a mão na cabeça, põe azeite na cabeça, põe farinha na cabeça, sal na cabeça, salga a casa, né? Põe azeite, até amolece tudo dentro de casa. A única coisa que não amolece é o coração, é o pensamento, que não amolece de forma nenhuma. Por quê? Porque o pensamento é bitolado como mal. E a pessoa não muda a maneira de pensar. Não, porque eu não concordo, sabe? Tem coisa assim que eu venho na igreja, eu escuto, eu sei que até que está na Bíblia, mas eu não entendo dessa maneira. E o seu entendimento é tão bom que está te levando para a desgraça e por fim o inferno. Mas mesmo assim a pessoa não muda. Porque se o que eu penso está me fazendo bem sucedido, e eu estou progredindo, eu estou feliz, eu estou satisfeito, maravilha, vamos continuar. Mas o que eu estou pensando está me deixando na desgraça, o que eu estou pensando está me deixando na destruição, o que eu estou pensando está acabando comigo. E eu quero insistir. Eu aprendi com meu pai, quando ele não era evangélico. O meu pai dizia assim: meu filho, errar é humano, burrice é insistir no erro. Porque é humano da gente errar. Agora, insistir no que está errado é que é burrice. E onde é que esse problema começa? Nos nossos pensamentos. É por isso que a ansiedade mata, meu filho. Ela é pior do que a lepra. Quando eu vi essa estimativa de que 80% da população mundial sofre de ansiedade, irmão, isso é pior do que uma bomba. Tem gente que tem uma bomba atômica dentro de você. Se isso explodisse, te mata. Você tem que desativar ela. Como é que eu faço para desativar? Seu pensamento. Você vê que o convite é fácil. E o que mais me impressiona aqui é que o profeta Isaías está falando com o povo de Deus. Ele está falando com o povo descendente de Abraão. Ele está falando com um povo que buscava Deus. Ele está falando com as pessoas que foram ouvir uma mensagem de Deus da parte dele. E ele está dizendo: olha, vocês precisam mudar. Mudar o quê, Isaías? Nós já saímos lá da Síria, nós já saímos da Babilônia, nós já saímos do Egito, nós estamos aqui em Israel, nós somos o povo eleito, nós somos descendentes. Não. Eu não estou falando de templo, de lugar. Eu estou falando da forma de pensar. Vocês precisam mudar. Se o seu pensamento está te levando a vagar, e está te trazendo peso, sofrimento e decepção na sua vida, então mude, converte os seus pensamentos a Deus. Porque enquanto Naamã fez o que ele pensava, a lepra o matava. Silenciosamente, Naamã iria se decompor, Naamã iria perder, Naamã seria mutilado, Naamã ia perder dedo, braço. Irmão, enquanto você não perdeu nada, ainda, porque tem gente que já perdeu a paz, já perdeu a alegria, já perdeu a vontade de viver, já perdeu a motivação, já perdeu dinheiro, já perdeu família. Tem gente que já perdeu uma série de coisas. E tem gente que já perdeu até órgãos do corpo. Mas enquanto você não perdeu a vida, há como você mudar, porque a única coisa que não muda é Satanás. Por isso Pedro, no capítulo de número 5 da sua carta, ele nos faz um convite. A última coisa que eu vou lhe dizer, não vou falar mais nada, e quem não achou pode olhar na tela, que eu acho que já está aí. Lançando sobre ele, o quê, irmão? Por quê? O que é que Deus nos chama para fazer? Você está preocupado com alguma coisa? Traz isso para mim, deixa comigo, eu vou tomar conta de você. Né, irmão? Então nem sequer pense na derrota. Nem sequer pense na derrota. Amém? Deixa eu pegar aqui cadê o Isaías? Onde é que eu estou, meu Deus?
Oi? Isaías 14, né? Porque o Senhor dos exércitos determinou. Quem, pois, invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Quando você ouve uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, quando você ouve uma direção de Deus, na hora que você ouviu a palavra, a bênção já está determinada naquela palavra que Deus falou. Quem vai invalidar o que Deus falou com você? Pode invalidar você mesmo. Você é a única pessoa que pode invalidar o que Deus te falou. Como assim? Se você não agir conforme o que Deus te diz. Porque Ele diz, a minha mão está estendida, quem pois a fará voltar atrás? Como Deus pensa, é assim que Ele trabalha. Versículo 24, Ele diz aí, olha, só para a gente terminar. O Senhor dos exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Você determinou a saída de um problema? Determinei. Então não pense mais nele. Ele é caso passado, é águas passadas. O problema está derrotado. Você venceu. Você alcançou a bênção divina. A bênção de Deus está na tua vida. Por quê? Porque você determinou. Porque Deus é assim. E nós temos que ser como nosso Deus. Se a Bíblia diz que Jesus carregou nossas doenças e levou nossas dores, então nós podemos determinar que as doenças e as dores saiam das nossas vidas. Se Jesus disse para nós não ficarmos preocupados porque Ele cuida de nós, então saiba que Ele está cuidando de você. Enquanto você estiver dormindo, enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver andando, aonde você estiver, o Senhor cuidará de você. Ele tem cuidado. Mesmo quando você não conhecia, Ele já cuidou de você no ventre de sua mãe. Sua mãe poderia ter caído e você poderia ter sido um aborto. Mas Deus cuidou de você. Você passou por traumas, problemas, lutas e dificuldades no teu passado. Mas Deus cuidou de você. Deus guardou, Deus livrou você de pestes, de doenças, de enfermidades, de sofrimento, de sequestro, estupro, violência. E outras coisas tantas. Como que Deus não vai cuidar de você se hoje você é de Deus, se hoje você é de Cristo, se hoje você pensa como Deus, se hoje você está na palavra de Deus, você está no caminho de Deus, como é que Deus vai falhar contigo? Então lembre-se, põe na tela de novo aí, filho, Isaías 14, 24. O Senhor dos exércitos jurou dizendo. Quem aqui lembra desse negócio de jurar, irmão? Fala para ele, olha para mim, irmão. Fala para sua irmã, olha para mim, irmã. Você está vendo um campeão aqui, ó. Aqui tem um campeão de Deus. Aqui tem um mais que vencedor. É assim que nós somos. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus pensa sobre nós. E é assim que nós devemos pensar sobre Deus. Amém?